né? Crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, entender os seus preceitos, estatutos e juízos. E isso é algo muito importante para nós que somos servos de Deus, né, irmãos? Nós precisamos ter essa mentalidade espiritual pronta, preparada, para entendermos que o Eterno, ele se preocupa com certos detalhes e ele espera que nós demos o mínimo da atenção para assuntos como esse, que é muito importante. Como nós sabemos que o nosso Deus, ele trabalha numa dinâmica de um todo, né? Ele instrui, ele escrutina, ele prepara, ele traz conselho, ele traz disciplina, correção, quando necessário, mas tudo isso nós vemos que é para um único objetivo: preparar um povo para entrar no novo mundo, para entrar no Olam Rabá. Porque se nós vivermos como nós estamos, como nós estávamos, como éramos há um tempo atrás, e se não vigiarmos dia após dia, então muitas das vezes nós deixamos de prestar atenção e dar valor a essas coisas. E aí muitas das vezes nós ficamos distantes da palavra de Deus, vivemos de achismo, achamos que estamos bem porque não fumamos, porque não roubamos, porque não traímos, por causa disso ou daquilo, qualquer coisa desse tipo, e esquecemos de viver o sobrenatural com Deus. E viver o sobrenatural com Deus significa ter participação, né? Participar nas coisas. E da porção vai gasto para cá, nós temos observado, na porção 19, principalmente, terumá, e a gente falou sobre terumá, trumá, falamos sobre o sacrifício, né? Ali fala sobre sacrifício, que a nossa doação é um sacrifício. Vivemos dentro de uma estrutura espiritual como todas as congregações do mundo vivem, mesmo tendo suas deficiências, é um sacrifício. É uma forma de se sacrificar, né? E isso envolve todas as esferas da nossa vida. Isso é algo muito importante para a gente, né? Então, a gente precisa estar atento a isso aí. Eu peço perdão para os irmãos, porque nós passamos direto do Shema, tá, irmão? Vamos voltar e fazer o Shema, por favor. Eu já ia entrando na parte aqui, esqueci do Shema. Perdão. Página 142. Página 142. Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, וראיוך דברים כאלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקישחת לאות על ידך, וראיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. וחיים שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצוותיכם כיום, לאחווה את אדוני אלוהיכם, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מתקציכם ביותר ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ואת שעריך, למה ירבו ימיכם ומבניכם על האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת לכם כמך השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל, ואמרת לכם ועשו לכם ציצי על כנפי ידיכם לדורותם, ונתנו על ציצי הכנף פתיל תכלת, וחיה לכם לציצי, וריתן אותו וזכתם אל כל מצוות אדוני, ועשיתן אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו ועשיתן אל כל מצוותי והייתם קדושים אלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. Amém. Escute, Israel, eterno, nosso Deus, eterno é único. E amarás ao eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas posses, e essas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração, e as educarás aos teus filhos, e delas falarás, sentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, a levantar-te, as atarás como um sinal na tua mão, serão filactérios entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. E se obedecerem aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao eterno vosso Deus, e servi-lo com todo o vosso coração, toda a vossa alma, então eu, o eterno, darei a chuva à tua terra a seu tempo, a chuva precoce, a chuva tardia, e colherás o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, e dareis ervas a teu campo para os teus animais, e comerás e te fartarás, guardai-vos para que não suceda que o vosso coração vos seduza, e vos desvie a servir outros deuses, e se prostrais diante dele. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o eterno jurou aos vossos pais que daria a eles, por todos os dias em que os céus estiverem sobre a terra, e faça para eles franjas sobre as bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e porão sobre as franjas da borda cordosa celeste, e será para vós como franjas, e as vereis e lembrareis de todos os mandamentos do eterno, e os fareis e não errareis indo atrás do vosso coração e atrás dos vossos olhos, atrás dos quais vos andei errando, para que vos lembreis a cumprir todos os meus preceitos,
e sejais santos para com o vosso Deus. Eu sou o eterno vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o eterno vosso Deus, isso é verdade, o eterno vosso Deus é verdadeiro. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Página 3, pode já fazer a leitura das bênçãos, por favor, esposa. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que remove o sono dos nossos olhos, a sonolência das nossas pálpebras. Seja da tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que nos acostumemos a estudar a tua Torá, e faz com que nos apeguemos aos teus preceitos e não nos deixes cair em poder da transgressão e da iniquidade, da prova e do desprezo. Afasta-nos do mau impulso e faz com que apeguemos ao bom impulso. Faz com que achemos amor, graça, misericórdia e piedade aos teus olhos e aos olhos de todos os que nos veem. E concede-nos bondades generosas, bendito sejas tu, eterno, que concedes bondade generosa a teu povo de Israel. Que seja da tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que nos livre hoje sempre dos homens arrogantes e da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, do mau vizinho, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, do falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, das más doenças e pandemias, dos maus acidentes e de um julgamento severo e de um implacável acusador, seja ele israelita ou gentil, e livra-nos do castigo da geena. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Página 283, bênção da congregação. Aquele que abençoou os nossos pais, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Arão, Davi, Salomão e todas as puras e santas congregações, abençoe a todos os membros desta religiosa congregação messiânica Caminho do Rei, grandes e pequenos, filhos e filhas, homens e mulheres, nossos discípulos e a tudo que nos pertence. Que o Supremo Rei do Universo nos abençoe e nos torne dignos de merecimento e ouça a voz das nossas orações. Que ele nos redima e salve de todas as turbulências e angústias, e a palavra do Eterno nos proteja e nos sustente. Que ele estenda sobre nós a sua tenda da paz, e enraize em nós o amor e a fraternidade, a paz e a amizade. Que ele remova de entre nós a inimizade gratuita e quebre o jugo das nações de nossa cerviz. E realize em nós plenamente o que está escrito: o eterno Deus de nossos pais aumentar-nos a 1000 vezes. Amém. E nos abençoará, conforme prometeu. Que assim seja a tua vontade, e digamos amém. Glória a Deus. Página 282. E agora eu quero pedir para a irmã Vânia e para o irmão Jaime que estendam as suas mãos em todas as direções de Israel, porque nós faremos a bênção sobre Israel, sobre os soldados de Israel. Então, que os irmãos estejam emanando essa bênção que sai desta congregação direto para essa terra onde vocês estão hoje. Amém? Aquele que abençoou os sagrados, os nossos sagrados, Abraão, Isaque, Jacó, abençoará os soldados das forças de defesa de Israel, que guardam a nossa terra e a cidade de nosso Deus, desde a fronteira do Líbano até o Egito, do mar Mediterrâneo até o Aravá, no solo, no ar e no mar. Que o Eterno entregue diante deles, já derrotados, os inimigos que se levantam contra nós. O Santíssimo guardará e livrará os nossos soldados de toda angústia e aperto, de toda ocorrência e enfermidade, e os fortalecerá espiritual e fisicamente, e mandará bênçãos e sucesso em todos os seus atos. Ele subjugará os que nos odeiam através deles, e coroá-los-á com a coroa da salvação e o diadema da vitória. E cumprir-se-á neles o que foi escrito: pois o Eterno nosso Deus é o que vai conosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar, e digamos amém. Nosso Pai que está nos céus, rocha de Israel e seu Redentor, abençoa o estado de Israel, princípio do crescimento de nossa redenção, ampara-o com toda a benevolência e estende sobre ele a tenda da sua paz. Envia a tua luz e a tua verdade aos seus
dirigentes, ministros e conselheiros, encaminhando-os com os teus bons conselhos. Fortifica as mãos dos defensores da nossa santa terra e faze-os, ó nosso Deus, herdar a salvação, coroando-os com a coroa da glória. Proporciona paz na terra e alegria eterna aos seus moradores. E a nossos irmãos em toda a casa de Israel. Visita-os em todas as terras da sua dispersão e encaminha-os, pronto, de cabeça erguida, a Sião, tua cidade, e a Jerusalém, morada do teu glorioso nome, conforme está escrito na Torá de Moisés, teu servo, ainda que o teu desterro esteja na extremidade dos céus, dali te ajuntará o eterno teu Deus, e dali te tomará e te trará o eterno teu Deus à terra que herdaram teus pais, e a herdareis, e te farás bem, e te multiplicarás mais do que os teus pais, e o eterno teu Deus abrirá teu coração e o coração da tua descendência para amares ao eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Une nossos corações para amar e temer o teu nome e guardar todas as palavras da tua Torá. E envia para nós, brevemente, o filho de Davi, Yeshua HaMashiach, teu ungido, para resgatar os que guardam ansiosos até a tua salvação. Aparece com a formosura da glória de tua força sobre todos os moradores do universo, para que todo aquele que tem fôlego em seu nariz exclamem: o eterno Deus de Israel é o Rei, e o seu reino estende por tudo. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Estendam as suas mãos para receber a bênção do nosso Deus. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vechuneka, Isar Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Amém. 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 Bendito és tu, Javé, nosso Deus, Rei do universo, que nos santifica com os seus mandamentos. Que o Senhor faça com os teus servos e servas, como os patriarcas e matriarcas de Israel, Abraão, Isaque, Jacó, Efraim, Manassés, Sara, Rebeca, Raquel e Léa. Que o eterno Deus vos abençoe e vos guarde. Faça resplandecer o eterno rosto sobre vocês e vos agracie. Tenha o eterno misericórdia de vocês todos os dias das suas vidas e derrame sobre vocês a paz com plenitude, porque bendito é o nosso Deus, Rei do universo, que nos santifica com seus mandamentos e nos ordena sermos limpos de mãos e puros de coração. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória ao nosso Deus. Peço perdão aos irmãos que a gente, às vezes, acaba, vez ou outra, esquece de uma coisa ou outra. Você tá rindo, né? Só porque eu esqueci, né? É a fala de Muito bem. Você é terrível. Estamos debaixo de uma porção bem poderosa. Quem lembra qual é essa porção? Porção Vaikrel, ou Vaikrel, significa ele reuniu. E ele reuniu. Ele quem? Reuniu quem? Para o quê? Para que finalidade? Então nós vamos ver isso aqui, irmãos, hoje. E essa porção, ela tem uma ligação muito forte com a porção 19, como eu estava falando, a porção Terumá. E se nós olharmos na porção Terumá, nós vamos ver o Eterno dizer assim, ó,
E o Eterno disse a Moshe, diga ao povo que façam para mim um tabernáculo, e eu morarei no meio de vocês. Aí a gente anda algumas porções para frente e chega na porção Vayekel. E aí nós vamos ver algo bem interessante aqui. Porque o que está escrito aqui é algo muito interessante, que é exatamente a mesma coisa que está escrito na porção Terumá. Porém, com uma única diferença. Uma única diferença. Todas as vezes que vai estar escrito aqui, veja no versículo 14, só para a gente entender. Fizeram, em Terumá diz, façam para mim. Em Vayekel está escrito, e fizeram. E fizeram. Ou seja, nós vamos ver aqui um comprometimento do povo. Nós vamos ver aqui algumas coisas bem interessantes, como o Eterno diz para o povo, que o povo contribuiu muito para a construção do tabernáculo, e o Eterno pediu para que Moisés dissesse para o povo parar de contribuir, porque já tinha contribuído muito. O povo estava dando com amor, com o coração para a obra. Só que existe algo aqui, irmãos, que é muito interessante, algo que eu quero destacar nessa porção, antes de nós iniciarmos aqui essa leitura, é exatamente a alegria da efusão, né? A alegria da efusão. Por quê? Nós vemos que esse trabalho, o tabernáculo, era de Moisés ou do povo? O tabernáculo era tabernáculo de uma vez, de que a Torá fala, a Torá de Moisés. O tabernáculo era de Moisés ou do povo de Israel? Do povo de Israel. Então aqui, por isso que existe essa efusão. Por isso que existe essa junção. A palavra efusão é quando as coisas se fundem. Elas juntas se fundem em um único propósito. E aí eu vou entender que quando nós estamos empreendendo um serviço ministerial como o nosso, nós temos que olhar alguns detalhes aqui bem interessantes. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Salmos, Terrilim, capítulo 84, por favor. Terrilim 84. Terrilim 84. Só confirmar aqui. Porque às vezes está no capítulo anterior. Terrilim, capítulo 84. Diz assim, versículos 1, 2 e 3. O primeiro versículo vai dizer, para o regente, para o Gittite, Salmo dos filhos de Corah. Quão amáveis são os lugares onde moras, Adonai Tsevaot. A minha alma suspira, sim, desfalece toda pelos pátios de Adonai. Meu coração e meu corpo clamam por regozijo pelo Deus vivo. Assim como o pardal descobre uma morada para si e a andorinha um ninho onde deixa seu filhote, assim é meu lugar de descanso em teus altares, Adonai Tsevaot, meu rei e meu Deus. Felizes são os que vivem em tua casa, eles nunca cessam de adorar o Senhor. Feliz é o homem cuja força está em ti e cujo coração anseia peregrinar pelo caminho. Amém. Veja só, irmãos, que Davi viveu na época do Mishkan, tá?
Davi viveu na época do Mishkan, na época do tabernáculo. E não na época do Beit Hamikdash, que é o templo. Ele viveu na época do tabernáculo. E veja como Davi expressava a sua alegria quando era dias de ir na casa do Senhor. Ele disse: quão amáveis são as tuas moradas, ó Adonai. E quanto a minha alma anseia estar dentro dos teus pátios, para receber um pouco da tua misericórdia, da tua graça. Assim como o pardal procura um lugar para ter como descanso e ali depositar os seus ovos e os seus filhotes, assim para mim é buscar a tua casa, ó Adonai. Porque é ali que eu recebo conforto, é ali que eu recebo instrução, é ali que eu recebo corrigenda, é ali que eu recebo o ajustar do meu caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós, que é o mundo vindouro, o mundo restaurado, o Olam Rabá. E isso faz de nós homens bons no dia de hoje. Isso faz de nós pessoas melhores no dia de hoje. Então alguns vão perguntar, mas para que serve tanta igreja? Para que tanta igreja? Para que tem tanta religião no mundo? Para que igreja? Se nós formos olhar de acordo com esse texto, e alguém perguntar assim para mim, pastor, mas por que você tem a igreja lá na garagem da casa da sua sogra? Naquela rua sem saída? É porque é aqui aonde nós temos encontrado o conforto de Adonai. É porque é aqui aonde ele tem habitado nesses dias. É porque é aqui que ele vai nos instruir a preparar algo mais excelente e melhor para ele. Se não houvesse o Mishkan, se não houvesse o Mishkan, como haveria o Rabek da Mikdash? Se não houvesse o tabernáculo menor, como poderia planejar-se ou vislumbrar algo como um templo cheio de espaço para tantas pessoas, para poder as pessoas ficar debaixo de um lugar confortável? E sabia que um dos pontos em que levou Salomão, Davi, depois Salomão, a construir o Hamikdash, foi exatamente a necessidade que o povo tinha de ficar num lugar como esse aqui, que tem uma sombra, uma cobertura, que tem um ventilador ventilando, que tem uma água, porque antes eles iam para a porta do tabernáculo, do Mishkan, e ali ficava em pé de manhã até o anoitecer, e o sol era bem quente, viu? Se não fosse Adonai colocar a sua cobertura de nuvem sobre eles, eles desfaleciam de insolação no deserto. A água no deserto não era fácil. Não era fácil. Adonai tinha que fazer obras extraordinárias. Moisés, bate na rocha. Moisés, tal lugar, você vai encontrar água. Traz água para esse povo. Por quê? Porque não era fácil. Porque não era como você ir ali e apertar o botãozinho ali no tamborzinho e sair água e você tomar. Mas as pessoas ficavam ali de manhã até a noite, esperando, preparando os seus sacrifícios, esperando uma palavra, esperando a descida de Adonai naquele lugar. Porque Adonai morava ali. Porque Adonai descia ali e executava algo diferente. As pessoas pensam, irmãos, que a presença de Adonai, ela só é percebida ou vista quando há coisas assombrosas acontecendo. Mas o povo de Israel só queria a presença de Adonai naquele lugar. Porque se a presença de Adonai descesse ali, eles tinham certeza que Adonai estava recebendo a adoração deles. Eles tinham certeza que Adonai estava lutando por eles, pelejando por eles. Consegue entender isso? Às vezes alguns de nós querem milagres extraordinários, mas a nossa dedicação na obra é tão pouca. A nossa dedicação na obra é tão mínima. Para nós estarmos presentes na congregação, tudo tem que estar muito redondinho e certo. Se alguma coisa sair fora, atrasei 20 minutos, nem vou na igreja, porque eu já vou chegar atrasado. Ah, hoje eu não vou, porque ontem eu fiquei bravo, ontem eu fiquei nervoso. Ah, não vou, hoje eu não vou. E aí eu queria falar algo para os irmãos, que é muito forte isso aqui, irmãos. Ontem eu estava considerando isso aqui, e é muito forte isso aqui. Para a gente entender e fazer essa efusão do Salmo 84, o Salmo dos filhos de Corá, com essa porção, com essa interpretação, com a porção Vayekel,
Vamos ler aqui no capítulo 35 de Shemote, de Êxodo 35. Nós vamos ler os primeiros versículos para a gente entender isso aqui. Quando todos acharem, por favor, diga amém. Amém. Moshe reuniu toda a comunidade do povo de Israel e lhes disse: isto é o que Adonai ordenou fazer. Todo o trabalho deve ser feito em 6 dias, mas o 7º dia deverá ser para vocês um dia sagrado, um Shabat de descanso absoluto, em honra de Adonai. Quem realizar qualquer trabalho nesse dia será executado. No Shabat, não se acenda fogo em seus lares. Moshe disse a toda a comunidade do povo de Israel: eis o que Adonai ordenou, façam entre vocês uma coleta para mim. Quem tiver de coração disposto deve trazer uma oferta para Adonai: ouro, prata, bronze, tecido azul, púrpura e escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles tingidas de carneiro, couro fino, madeira de acácia, azeite para iluminar, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de encaixe para o colete ritual e peitoral. Que venham, então, todos os artífices entre vocês e façam tudo o que Adonai ordenou. O tabernáculo, com sua tenda, a cobertura, os prendedores, as tábuas, as barras transversais, as colunas de encaixe, a arca com as varas, a cobertura da arca e a cortina que protege, a mesa com as varas, todos os utensílios e os pães da proposição, a menorá para iluminar com seus utensílios e lâmpadas e o óleo para iluminar, o altar do incenso com as varas, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar das ofertas queimadas com suas varas e todos os utensílios, a bacia com a base, as tapeçarias do pátio com suas colunas de encaixe, cortinas do portão do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio com suas cordas, as roupas para o ofício, para servir no lugar excelentemente santo, e as roupas sagradas de Aharon Kohen, e as roupas de seus filhos, para que possam servir no ofício de Kohen. Em seguida, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Adonai, de Moshe. E aqueles com o coração comovido e com o espírito disposto trouxeram uma oferta a Adonai para a obra na tenda de encontro e para o serviço nela, para as roupas sagradas. Tanto homens quanto mulheres contribuiu. Todos os que tinham o coração disposto trouxeram anéis para usar no nariz, brincos, selos de ofertas de anéis, cintos, todos os tipos de joias de ouro. Todos trouxeram uma oferta de ouro a Javé. E tudo que possuía fios de cor azul, púrpura e escarlate, linho fino, peles tingidas de carneiro ou couro fino, trouxe-os. E quem possuía prata ou bronze, trouxe sua oferta a Adonai. E quem possuía madeira de acácia adequada para a obra, também trouxe. Todas as mulheres hábeis em fiar começaram a trabalhar e trouxeram seus produtos, fios de cor azul, púrpura, escarlate, linho fino. Da mesma forma, as mulheres com o coração comovido dispuseram de suas pedras de encaixe para o ritual, para o colete ritual e peitoral, as especiarias e o azeite para iluminar, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Assim, todo homem e toda mulher do povo de Israel, com o coração impelido, contribuíram de alguma forma, para a obra que Javé ordenara por intermédio de Moshe, e trouxeram a Adonai uma oferta voluntária. Até aqui, irmãos. Quando nós olhamos para essa porção, nós entendemos que as pessoas, elas queriam um lugar bonito, um lugar bem preparado para Adonai. Sim ou não? Só que nós vimos também que Adonai determinou como seria esse lugar. Esse lugar não poderia ser de qualquer jeito em qualquer lugar.
Esse lugar tinha que ser preparado para isso. Todos os utensílios teriam que ser ungidos. Mas para isso todo mundo tinha que contribuir para que tudo acontecesse. E aí eu me perguntei para o Eterno, Senhor, nesses dias, por que o Senhor está repetindo tantas vezes, né, isso? Por que o Senhor está repetindo tantas vezes essa parte? De doar, 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 até não ser mais preciso, e de doar o nosso trabalho, doar o trabalho das nossas mãos, a nossa inteligência, doar o que nós dispomos de força braçal, doar o que nós dispomos de inteligência, de ensino, para poder preparar um lugar para o Senhor habitar. E aí o Eterno me trouxe a seguinte resposta: é tempo. É tempo. O tempo chegou, está chegando, vem chegando, e chegará o momento em que eu darei na mão de vocês um espaço, um local, um terreno, uma casa, um galpão, não interessa como, chegará. O que ele está dizendo é, vai chegar algo na mão de vocês. E vocês têm que estar preparados para poder colocar a mão na obra. Comecem agora, onde vocês estão. Comecem já, onde vocês estão. Porque isso vai compungir o meu coração a abrir as bênçãos dos céus para que as coisas cheguem até vocês. E aí eu comecei a olhar isso aqui, né? Deus pediu para o povo uma coleta, Deus pediu para o povo a mão de obra, Deus pediu para o povo a inteligência, a profissão deles, Deus pediu para o povo, e aí eu comecei a pensar, gente, esse povo estava no deserto, eles estavam vagando há um bom tempo no deserto. Mas quando Deus suscitou, o povo não se fez de rogado. O povo não se escondeu atrás de qualquer tipo de dificuldade. Mas, Senhor, nós estamos no deserto, não tem nenhuma sombra. Como é que nós vamos fazer essas coisas, fundir? Como é que nós vamos derreter ouro? Como é que nós vamos derreter prata? Já parou para pensar isso, irmão? Porque para derreter ouro e derreter prata precisa de fogo. Precisa de bancadas. Precisa de pessoas, precisa de ferramentas. Precisa de inteligência, de pessoas que idealizam a coisa toda e colocam ela para acontecer. Para que todos esses utensílios fossem montados. Qual o molde que eles tinham, gente? Para fazer as bacias do jeito que Javé queria? Eles tinham que fazer no barro, desenhar no barro, fazer aquela abertura, jogar o metal quente, deixar o metal esfriar, porque o barro não segura, né? Então, ele faz a forma e depois é só tirar, soltar, lavar, polir, já está feito. Mas e a dificuldade para eles produzirem isso? E para cravejar todas essas pedras de encaixe, essas argolas, que a Arca da Aliança, ela era 1,14 m por 70 por 70. Ela era mais ou menos do tamanho dessa tribuna. E tinha as argolas. Como é que eles iam fazer as argolas? Que molde eles tinham para fazer as argolas redondinhas? E a solda? Porque era de uma peça só. Uma menorá de 30 quilos de ouro era feita de uma peça só e elas tinham os detalhes, irmão. Já imaginou isso? Para imaginar isso. Esculpida detalhe por detalhe. Cada flor, cada botão de amêndoa, tudo certinho, não podia ter quebra. Era inteiriça. Como que eles fizeram isso? A pastora Silvia, ela tem uma formação, uma habilidade de fazer joias. Hoje ela sente dificuldade na visão, mas ela já cravejou peças que é muito pequenininha. E as partes das pedras, menor ainda, né? E ela sabe a dificuldade de cravejar. Ela sabe. Tem dúvida do que é cravejar? Converse com ela sobre cravejar joias. Ela vai falar sobre isso. Por isso que usa óculos. Mas eles fizeram. Eles fizeram. Eles, o cursor deles era o próprio Adonai, ali na prática, né?
Imagina quantas vezes ele repetiu a peça até chegar numa perfeição. E a medida? Era 1,14 por 70 por 70. Hoje nós temos essa medida. Naquela época era por côvados. Quantos côvados é 1 metro? Quem fez a precisão de medida? É óbvio. A gente vai entender que nesse meio tem pessoas que têm facilidade rápida assim, para pegar as coisas. Um ou outro tem a facilidade. Pum, peguei. Maravilha, irmão. Então você desenvolve esse grupo aqui de 30 homens para fazer isso aí. Para derreter. Ó, uma fogueira com um soprador, um bolsão de pé. Não sei se vocês já viram. Eu já vi isso porque já morei. Eu sou baiano, então eu venho de lá e sei como é lá no interior. Eles têm tipo um alforje, que é tipo uma mola, um bolsão. Aí você numa sanfona, você aperta com o pé e faz... E a brasa vai pegando na madeira e aquilo encandece de uma forma que é fechado em volta, que aquilo pega um fogo e aquela coisa em cima, ele joga a puba da mandioca e começa a mexer. Aquilo tá um bolo e vai secando. E eles vão quebrando, daqui a pouco aquilo vira uma farinha. A farinha que nós comemos aqui é feita assim, irmão, lá. Hoje as indústrias fazem de outra forma, mas era assim. Israel fazia isso. Eu fico imaginando aquele monte de homem com aquele sopradorzão. Eu acho que o ouro derrete a 1.700 e alguns poucos graus. Para fazer aquele fogo chegar a essa temperatura, imagina. Eles deveriam dividir-se por turno, porque cansava muito. Mas eles se dedicaram. O que essa porção Vayakel e reuniu vem falar para nós? A congregação tem que ser algo de todo mundo. Tem que ser algo da comunidade, das pessoas envolvidas aqui. Como é isso? Vou trazer algo prático aqui, irmãos. Não estou colocando isso aqui para que vocês peguem isso assim, ó, o pastor está chamando a atenção da gente. Não é, tá, irmão? É só para a gente entender como seria essa dinâmica em Israel, tá? Olha, tem que limpar a igreja. Um exemplo. Toda sexta-feira à noite, antes do Shabat, ou no Shabat, às 6 horas da manhã, o pastor Márcio tem que levantar, varrer, lavar, se precisa lavar, ou varrer, limpar as cadeiras, se precisa lavar as cadeiras, quantas vezes por mês precisa lavar as cadeiras, como é que faz isso, precisa consertar uma lona, precisa ver uma lâmpada, precisa fazer isso, aquilo, outro. Bom, como é isso, pastor? Como é isso? Eu já fui de uma igreja muito grande, e eu já participei, a minha família participava do processo de limpeza. Cada semana era uma família que estava designada para limpar aquele salão de 300 metros. Então a gente ia, limpava as cadeiras, banco por banco, passava aquelas coisas, que antigamente os produtos eram diferentes, né? Mas limpava os pés das cadeiras. Eu lembro que meu pai falava para mim, limpa toda a poeirinha dos pés das cadeiras, tem que ficar brilhando. E às vezes eu pensava comigo, gente, ninguém vai olhar para o pé da cadeira. Ninguém vai olhar para o pé da cadeira. Ele falava assim para mim, mas Deus olha. Deus sabe a limpeza. Ele precisa de limpeza. Ele precisa de organização. Ele precisa de cuidado. E nós temos que fazer o nosso melhor. Aí um dia eu ousei falar para minha mãe, será que todas as famílias, todos os irmãos limpam assim? Daí ela disse para mim, você é todo mundo? Se todo mundo fizer errado e perder a vida, você vai acompanhar todo mundo para perder a vida? Não. Então você faça de acordo com o que nós estamos te ensinando. Você limpa bem, você faz bem. É por isso, irmãos, que às vezes, até minha esposa sabe disso, as pessoas aqui em casa sabem, eu sou muito chato com essa coisa, entende? Eu gosto de tudo limpo, eu gosto de preparar as coisas, eu gosto de fazer. Por quê? Porque não é para mim. Isso aqui não traz glória para mim. Isso traz glória para o Eterno. Isso traz glória para Adonai. E Adonai se sente bem. A gente sabe que uma porta de plástico, como a que nós temos no banheiro, se a gente usa anos e anos e anos e nunca para limpar ela, passar um produto, ela vai ficar cheia de dedos, ela vai ficar toda manchada, ela vai ficar... mas quase ninguém vê, tá? Mas é para o Eterno. As cadeiras, os pés vai pegando poeira, vai ficando, daqui a pouco começa a manchar, tá? É para o Eterno. Então vamos lavar elas pelo menos 2 vezes por mês, a cada quinzena. Vamos juntar e lavar ela? Vamos. E tal, pastor... pode lavar 2 vezes por mês? Pode lavar. Sim, posso. Mas o que nós estamos falando aqui é da participação de todo mundo. É de todo mundo estar incluso nisso, fazendo parte. Por quê? Porque Deus fez questão de simplesmente não pedir para um ou para outro.
Deus falou, aqueles que são bons no negócio, lidera aqueles que não faz. Lidera aqueles que, às vezes, sabe, não tem tanto interesse, ou às vezes dispersa, para poder conduzir esse povo, para fazer as coisas junto, para eles participar também. Porque isso é importante. Entende? Pastor, precisa trocar as toalhas da mesa da congregação? Pastor, precisa lavar? Como é que é? Pastor, precisa fazer isso? Precisa lavar as paredes? Precisa fazer o quê? Precisa pintar o telhado aqui por dentro? Tá chegando peça? Tudo isso nós precisamos entender. E a gente faz isso, tá, irmão? A gente procura fazer isso. A gente só não faz quando a gente verdadeiramente não tem a condição para fazer. Mas quando a gente tem a condição, a gente faz isso. Quantas vezes a gente já pintou esses telhados aqui, tudo? Pinta de branquinho, fica tudo lindo, branquinho. É que aí vem a chuva, tudo, aí vai molhando, umedecendo o amianto e vai ficando manchado como tá. Mas sempre a gente procura fazer isso. Sempre a gente procura cuidar dessas coisas. As coisas da igreja, por exemplo, a caixa de som. Quantas vezes, às vezes a gente está aqui e tal, vamos colocar a caixa de som para a gente assistir um filme ali, para ficar melhor? Não pode, porque isso é consagrado a Adonai. Então nós não pode colocar música secular ou qualquer coisa para tocar nessa caixa, porque essa caixa pertence a Adonai. Alguns vão dizer assim, o pastor está pensando coisa, está chateado. Não é, irmãos. Ou está querendo ser santo demais. Não é. São coisas do eterno. São coisas pro eterno. Só que nós temos que nos engajar nisso. Por quê? Porque nós vamos ver que todo mundo estava incluso ali. Então se torna o quê? Um bem comum. Todo mundo de Israel tinha ouro? Todo mundo de Israel tinha ouro? Não. Tanto é que aqui vai dizer, uns tinham ouro. Vocês viram aqui? Uns tinham ouro. Outros tinham pedras. É valioso. Outros tinham fio azul. Outros tinham pele. Outros tinham couro. Outros tinham tecidos de lã. Outros tinham madeira. Então, quem tinha, trazia de bom coração. Ou seja, nem todo mundo tinha ouro. Mas, quando chegava em Pêssar, qual que eram os materiais que eram usados em Pêssar no tabernáculo, no Mishkan? As peças era tudo de ouro, bronze, prata, tudo joia, tudo coisas boas. Aí eu vou trazer uma dinâmica aqui, irmãos. Às vezes nós queremos comprar algumas coisas boas para a igreja. Igual a gente ia fazer um joguinho lindo de uns pratinhos para Purim. Naquele momento, a gente não teve a condição de fazer aquilo que eu idealizei naquele momento. A pastora Silvia falou, ficou tão lindo. Puxa, por que a gente não tem a condição agora de fazer? Porque tudo que foi arrecadado não deu para fazer. Mas tudo bem. A pastora tem que, em Pêssar, a gente sempre tem que trocar os pratos, como é o nome? Suplá? Não, mesa posta. Trocar o tema, a cor, as coisas, e sempre levando em consideração aquilo que agrada ao Eterno, que é bonito demais. E a gente pensa em comprar uns pratos bonitos, comprar uns garfos, quem sabe de cobre, coisas boas mesmo. Aquilo é para nós usar nas festividades. Entende? Todo mundo, nós compramos, vamos dizer, nós compramos garfos de prata, colheres de prata. Será que o pastor usa no almoço, no dia a dia? Não. Não, irmãos. É para a congregação. A gente quer, eu estava olhando uma panela para fazer arroz para a igreja. Eu até comentei com a pastora, se nós comprarmos essa para a igreja, não vai poder usar, eu vou estar meio com pressa, eu vou usar para fazer um almoço aqui em casa. Não, é da igreja. Por quê? É um bem comum da igreja. A pastora, ela é minha segunda, e logo ela se torna aquela que é a minha auxiliadora nas coisas da congregação. Então, tem certas coisas que eu jogo na mão dela. E ela vai pedir ajuda para os irmãos quando precisar fazer isso e aquilo. Porém, as coisas do bem comum é exatamente assim. Nós cuidamos, mas é da congregação. Nós cuidamos, mas é da igreja. Veja que se você chegar aqui no meio da semana, não é dia de culto, a água do tambor nós não usa. Por quê? Porque aquilo ali a gente fez, idealizou, colocou para a igreja. É para a igreja. Quando a gente santifica essas coisas, a gente vê que nós estamos imitando o povo de Israel.
Aí eu queria fazer uma pergunta para os irmãos aqui, para a gente entender se a gente está incluso nisso aqui ou não. Quando Israel saiu do Egito, Efraim e Menaxe já tinham sido integrados como filhos de Jacó? Sim ou não? Vou fazer a pergunta de novo. Quando Israel saiu do Egito, Efraim e Menaxe já tinham sido enxertados na videira que era Jacó? Sim. Então eu e você estamos representados como 13ª tribo de Israel através de quem? Efraim, Menaxe e Manassés. Então nós já estamos enxertados na videira. Quando o apóstolo Paulo vai falar porque vocês foram enxertados, o apóstolo Paulo não estava falando que daquela geração apenas que estava descredibilizando e Jesus estava andando pelo mundo e aceitou aqueles que aceitaram o evangelho e nós, gentios, que aceitamos como enxertados. Paulo estava aplicando ali, porém trazendo a interpretação exatamente de Efraim e Menaxe. Ele fez um midrash nessa passagem. E quando nós olhamos isso, nós vamos entender que estamos em Efraim e Menaxe, por quê? Porque quando Jacó estendeu a mão sobre eles, a bênção não desceu. Por quê? Porque eles eram filho de um goi, filho de uma pessoa das nações, tá? Goim, nações. Goi, povo estrangeiro. Goim, nações, é plural, tá? Goim. Quando fala os goim, todas as nações da terra. Goi, um estrangeiro. Então, quando ele colocou a mão sobre Efraim e Manassés, a bênção não desceu. E ele falou, José, por que a bênção não desceu? Aí, dentro do Midrash, vai dizer que José, quando ele casou-se no Egito com a filha de Potifar, com, como é o nome? Asnote, né? Asnate. Ele pediu ao faraó que fizesse toda uma documentação que no Egito não tinha, que era dentro do que nós conhecemos hoje, o Tratado de Ketubá, ou o registro que a gente vai no cartório e faz no civil. Aí o faraó falou, mas por quê? Nós não precisamos, você já é casado com ela, você é fiel a ela, você assumiu ela e você já tem filhos com ela, fizemos uma cerimônia. Ele falou, é porque eu preciso desse testemunho. Ele estava pensando, porque quando Jacó viesse, Jacó não ia aceitar os filhos dele com uma goi. Tanto é que quando ele desceu a bênção voltou para ele de novo. Ele sentiu algo, como assim? Esses são filhos inapropriados? Aí ele falou, José. Aí o Midrash vai dizer que José desceu aquela bolsa de documentos, tudo, para Jacó ver. Tá aqui, ó, eu casei com ela, foi registrado, foi assim, foi a nossa forma, do nosso jeito. O nome dos nossos filhos são todos nomes hebreus e não nomes egípcios, porque eu preservei, mesmo estando longe na diáspora, eu preservei o testemunho. Aí Jacó coloca as mãos sobre a cabeça de Efraim e Manassés e a bênção lhe é concedida. Aí ele fala, José, não são seus filhos mais. Esses são os meus filhos e comporão a 13ª tribo, porque eles serão metade e metade colocados aqui. Se nós analisarmos isso, nós somos metade e metade com Israel. Somos metade e metade. Estamos enxertados junto com o povo de Israel. Deus não olha mais para a terra e vê só um povo santo. Ele vê o povo sacerdotal, mas vê todos os outros que têm buscado se integrar junto com Israel, abraçar os conceitos e ensinamentos de Israel e a Torá. Essa porção, Vaiekel, veio para Israel. Se você abraça Israel, se você está no livro de Gálatas 3:29, se você é enxertado, se você é um dos filhos de Jacó, em Efraim e Menaxe, então nós precisamos obedecer este mandamento. Ou alguém discorda disso? Fomos enxertados na videira. Fomos enxertados na videira. Somos possíveis a praticar a Torá de Deus, os mandamentos e as ordens, fazer o nosso melhor para Adonai e para o seu Cordeiro Celestial, Yeshua HaMashiach, porque fomos enxertados na videira. Porque fazemos parte desse povo em Efraim e Menaxe.
precisamos integrar o serviço, fazer parte do serviço. Pastor, o que nós precisamos fazer nesse ano? Quais são os planos da igreja para esse ano? Qual é o crescimento para esse ano da igreja? Como nós vamos fazer, pastor? Para nós produzir para a nossa igreja um CNPJ. Para nós abrir verdadeiramente uma instituição onde a gente possa entrar em alguns lugares, onde a gente possa ter acesso a algumas outras coisas que ainda não temos. Nossa igreja tem estatuto e nossa igreja tem ata de fundação, a nossa, mas ainda não foi reconhecida em cartório e nós não temos. Eu posso reconhecer a ata em cartório, posso reconhecer tudo isso em cartório e a gente continuar sem CNPJ. Mas o nosso intuito é ter um CNPJ, onde a gente possa alcançar até alguns benefícios para poder auxiliar a igreja, para poder ajudar a igreja. Tudo isso são planos, irmãos, que nós temos. E Adonai colocou isso no meu coração, como colocou no coração de Moisés. E Adonai disse para Moisés, fala ao povo os planos e como tem que ser feito. E Javé tem trazido isso. Quando eu perguntei para ele, Senhor, por que o Senhor tem falado tantas vezes nesse teor? É porque Adonai está querendo que a gente aumente o nosso contingente para nós podermos instituir verdadeiramente essa igreja como uma instituição religiosa que realmente tem um fim pela qual ela foi criada. Ensinamento e evangelização. Ministração da palavra. Conversão da palavra. Com todas as nossas características, nós usamos talit. Tem que estar na ata. Tem que estar na ata. Nós usamos talit. Nós usamos os livros. Nós usamos os livros da cultura judaica e usamos livros da cultura cristã restaurada no nosso meio, para os nossos ensinos. Nós temos um fundador, que sou eu mesmo. Nós temos uma co-presidente, que é a minha esposa. Nós precisamos ter tesoureiros, nós precisamos ter secretário, que também é a minha esposa. Eu sou o presidente fundador, ela é a secretária, vice-presidente. Nós precisamos montar aqui no nosso meio um pequeno conselho sobre as coisas que acontecem dentro da igreja, porque é assim que acontece, é dessa forma que tem que ser. E o Eterno tem trago isso à tona, entende, irmãos? O Eterno tem trago isso na nossa mente, que nós precisamos fazer isso. Daqui a pouco surgiu a oportunidade da gente migrar para um outro lugar, para um salão, para algo assim, e a gente precisa cuidar de todas essas coisas. Por enquanto, nós estamos aqui, nós estamos mantendo, fazendo tudo, mas quando isso vai crescendo, a gente precisa ter regras bem definidas, para que nem todo mundo ache que pode chegar e modificar o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, sem olhar para a ata, sem olhar para a idealização que Deus deu para mim, dentro dessa congregação. E o papel de cada um. Quais são os cargos eclesiásticos que terão nessa igreja? Nós aqui praticamos o cargo de diaconato, o cargo de presbitério, que são cargos importantes, são cargos bíblicos. O cargo de liderança de rabi, que é pastor, que é o rel, né? O ore, perdão, ore. Ore é pastor em hebraico. Tá? É o mestre que ensina. Nossa igreja tem um pastor que é mestre de Torá. Ele sabe trazer para nós explicação de textos que não é apenas ler e explicar no nosso entendimento. Ele sabe o que é o paradês. Ele sabe o que é os 4 níveis de interpretação. Ele sabe o que é uma hermenêutica, ele sabe o que é uma exegese, ele sabe o que é uma homilética, ele sabe o que compõe o ensino. Ele é nosso mestre. Nós temos que olhar para ele como nosso mestre. E nós temos que seguir a direção que Deus dá para ele. Então nós precisamos. Nós ainda não temos pendurado aqui dentro, na nossa parede, que eu não vou colocar lá no portão lá fora, porque senão só vai tomar sol e quase ninguém passa nessa rua, mas nós já precisamos ter uma placa com o nome da nossa igreja, com o símbolo da nossa igreja. Os dias de culto, os horários de serviço congregacional, nós precisamos. Nós ainda não temos, mas nós precisamos. E isso gera custo, e nós precisamos fazer isso. Nós lutamos, mas somos simples, irmãos.
Então, às vezes, não dá para fazer tudo com a nossa mão. E isso aqui eu não estou cobrando os irmãos já, tá, irmãos? Que os irmãos guardem isso na cabeça. Mas é usando a porção que está explicando como é. Primeiro nós arrecada, depois nós executa e nós coloca em prática. Quando nós vem para essa porção, nós vemos tudo que foi mandado lá atrás sendo colocado em prática. Sim ou não? Façam para mim um tabernáculo. Tragam para mim uma coleta. Façam para mim pessoas preparadas para o serviço. Aqui é a execução de tudo isso que Javé pediu. Nós estamos já com as coisas acontecendo aqui. Precisamos focar um pouco mais nisso. Precisamos ter um grupo de oração com as mulheres. Pastor, nós só temos 3 mulheres. Pois é. É o momento de vocês convidar. Não existe melhor oportunidade para fazer um ciclo de oração e dar testemunho do que 3 mulheres chamar outras 3 mulheres. E já são 6 mulheres. Elas vêm, oram aqui na igreja, ajoelhada aqui na igreja, faz uma roda com as cadeiras aqui, ó, depois ajoelhem e orem. E orem pelo pastoreio, orem pelo serviço ministerial dessa igreja, orem por todas as coisas que essa igreja tem como trabalho, tem como ideal para alcançar a formação de vocês espiritual, os cursos que nós damos aqui. Vocês podem orar por muitas coisas. Ora pela saúde da nossa vizinhança, pela saúde de alguém que está enfermo. E essas coisas vai gerando o fogo espiritual. Vai gerando o braseiro espiritual. Aí vão embora. Na semana que vem, pastora Silvia, irmã Vânia, irmã Ismênia, eu posso trazer mais uma pessoa? Porque eu conversei com umas amigas e, sabe, elas têm umas que estão precisando de oração, tem outras que ficaram entusiasmadas para conhecer como é a igreja. Já pode ser 9 pessoas, 9 mulheres. Daí a pouco elas falam assim, como é que faz para congregar com vocês? Vem num Shabat de manhã, que o Shabat é mais dinâmico, o Shabat tem um café, o Shabat tem essa coisa toda, então tem mais tempo da gente conversar, da gente tirar uma dúvida, da gente orar pela pessoa, e daqui a pouco nós estamos aumentando o nosso contingente, nosso número. Pastor, o que nós vamos fazer mais? Um grupo de homens, uma rede de homens, fazer aquele barulho que eu gosto tanto lá do encontro de homens. Aú, aú, aú! Você faz isso com um homem só igual eu, fica tão xoxo. Você faz isso com 15 homens, 20 homens, o negócio ficou, chega a estremecer. E aí você chega lá e você fala do seu trabalho, fui no encontro de homens, hoje foi tremendo. O que é encontro de homens? Um monte de homens se agarrando? Você fala, olha, a gente se abraça com amor, a gente ora, a gente pede a Deus para dar saúde, a gente pede a Deus para curar. Você acredita que teve homens lá que tinham um problema e foi curado? Tinha uma dificuldade e foi curado? O casamento estava assim, foi curado? Só com oração, irmão. É o encontro de varão e a gente ali come um bolo, os pastores fazem uns negócios e tal, e no final a gente come ali um lanche, toma um suquinho, e aquilo é gostoso. Daqui a pouco não está cabendo aqui. Aí Deus vai dizer, construam para mim um tabernáculo. As estratégias, é o que Deus está falando nesta manhã. As estratégias, meu povo. Eu dou para vocês cobertura espiritual, eu dou para vocês obras milagrosas, eu abro porta onde não tem, eu crio portas necessárias, eu fecho aquelas que são desnecessárias, mas eu educo vocês também na inteligência. Eu dou para vocês estratégia. Porque não basta nós ficarmos congregados e receber esse alimento todo aqui e não falar dele lá fora. Porque senão ninguém fica sabendo. Eu já disse para os irmãos que pelo menos um domingo, a cada 15 dias, nós precisamos sair para evangelizar na rua. Vamos programar isso aí, irmãos. Fazer uma camisa. Posso orar por você? Com o símbolo da nossa congregação atrás. Receba uma palavra de graça. Vamos desenvolver uns folhetos. Eu estava olhando ontem com a esposa. Tem um folheto que eu desenvolvi há 8 anos atrás e que tem tudo a ver com essa porção, falando sobre como Israel começou. Israel começou como alguns grupos chamados Beduínos Sassos de Yarro. Foi encontrada uma inscrição que conta 13 séculos antes de Yeshua nascer na Terra. 13 séculos. São 300 anos, né? Não. 13 séculos.
10 séculos é 1000 anos, né? 13 séculos são 1.200 anos. 1.200 anos antes de Yeshua nascer, 1.300 anos. Antes de Yeshua nascer, foi encontrada uma inscrição com esse tempo. A gente não sabe há quanto tempo antes essa inscrição já estava ali, porque ela estava em um lugar, foi destruído e ela virou um pedaço, uma parte de algo e ficou escondida debaixo de terra, de escombros, foi feita escavação. E estava escrito lá que o faraó Merentá, ele invadiu Canaã como forma de conquista, atrás de um povo guerreiro, um povo cheio de soldados. E quando eles invadiram as matas, as partes aonde o povo se escondia, eles acharam pequenos grupos de beduínos, criadores de ovelhas e de gado e agricultores, espalhados por toda aquela região. E alguns professavam a crença em um Deus chamado Yahu, ou Yahvé. E se denominava, na escrita está escrito, eis que aqui viveram e foram conquistados os beduínos Sasso de Yahu, ou os beduínos que adoram ao Deus Yahvé. Esse povo foi o embrião do que seria hoje o povo de Israel. As 12 tribos de Israel, povos diferentes. Quando diz que lá no Monte Sinai tinha 70 nações, é porque no meio daqueles povos, daqueles nômades, que se juntaram com o mesmo ideal, tinha pessoas de todos os lugares ali, de todas as etnias daquela área que existia ali. E dentro desses povos, existiam esses grupos que acreditavam em Javé. E eles se uniram, porque eles foram conquistados e levados para o Egito. E é dito que em Karnak, que fica lá do outro lado no Egito, e em Luxor, que fica do outro lado, tinha pessoas também, grupos diferentes, como se fosse no Brasil, uns lá no extremo sul, outros lá no extremo nordeste, que não tinham se encontrado, mas adoravam o mesmo Deus, acreditava no mesmo princípio, porque teve alguém em comum do antepassado que passou essa crença, e eles guardaram. E quando eles foram levados, todo mundo cativo, são tudo escravo, eles começaram a se unir. E onde a gente vê isso? Quando o faraó falou, esse povo, que era um povo pequeno, miúdo, se transformou numa grande nação e nós podemos nos tornar escravos deles. Vamos pesar mais a mão nesse povo, porque eles unificaram. Eles se tornaram um só povo. E aí nós vamos entender esse grande povo, essa grande nação de Israel, na qual nós fomos enxertados, na qual nós somos um pequeno grupo aqui em Parada de Taipas, aonde acreditamos no mesmo Deus que essa nação Israel acredita. E que pessoas em vários lugares do mundo também acreditam. E é dito, como o louvor disse, Deus nos tirou de todos os povos e línguas e nos fez um povo e vai nos levar para Sião. A congregação messiânica Caminho do Rei hoje está lá em Sião, representada pelo irmão Jaime e pela irmã Vânia. Já estamos pisando naquela terra. E nossos ideais, crescer ainda mais, nos aproximar ainda mais, fazer ainda melhor as coisas para o eterno. Por isso, irmãos, a porção de hoje vai nos chamar para amar a casa de Adonai, assim como Davi, assim como os filhos de Corá. Eles amavam saber que ia na congregação. Amavam. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos desenvolver esse carinho e esse amor e essa importância. Lá é a casa do pastor Márcio, mas no Shabat e na segunda-feira à noite, lá é a casa de Adonai. A garagem vira a casa de Adonai. Então eu quero ir com alegria. Eu quero poder levar mais pessoas. Eu quero participar de tudo isso. É nosso engajamento. Assim, nós vamos fazer ainda melhor. E existe um detalhe aqui que eu gostaria de dizer. Veja que o Eterno diz assim, que não se pode fazer serviço nenhum no Shabat, nem acender fogo nos seus lares. Pastor Márcio, mas vocês acendem fogo para fazer o café da manhã, fazer o almoço aí no Shabat. O sumo sacerdote fazia sacrifício no Shabat, sim ou não? Sim ou não? Sim.
Por que que no templo, no tabernáculo, eles podiam acender fogo? Porque ali estava se fazendo um serviço para manter o que era sagrado. Então, por que que a gente faz o café da manhã? Porque vocês vieram da casa de vocês para cá buscar o que era sagrado. Então a gente faz o café da manhã e todo mundo toma. Pastor Márcio, mas a gente faz o almoço também, porque depois a gente tem o estudo da Torá, a gente tem o estudo do curso de aprofundamento, guerras espirituais. E no finalzinho a gente tem a conclusão do Shabat. Então, por que que pode se acender fogo aqui? Porque aqui hoje é o Mishkan. Porque aqui é aonde Adonai repousa. A sua presença é real aqui, neste lugar. Por isso nós podemos acender fogo. Pastor Márcio, mudamos a igreja, fomos para um salão lá do outro lado. Você pode acender fogo na sua casa? Não. Lá em cima, a gente não acende fogo. Só aqui, porque é a extensão do Mishkan. Lembra? Isso aqui é um ensinamento, irmãos, é segredo isso aqui, tá? Ninguém fala isso para vocês. Muitos se perguntam, Jesus quebrou o sábado, não precisa mais guardar o sábado, porque ele curou o paralítico no dia de sábado. Sabe onde o paralítico estava? Sabe onde ele estava? No pórtico do templo, no átrio do templo. Esperando alguém na porta da entrada, esperando alguém para levar para dentro para ele poder se banhar ou para ele poder ser curado pelo sumo sacerdote. Aí Jesus diz para ele, pega a sua maca, levanta e anda. Ele fez um trabalho e serviu ali ou não? Fez, porque teve que fazer um esforço físico, pegar um bem dele e transportar. Só que ele transportou de um lugar, de um ponto do tabernáculo, do templo, até onde o sumo sacerdote ficava. Ele não foi embora para sua casa. Ele foi prestar o serviço ao sumo sacerdote, como Yeshua mandou. Por que que ele pôde fazer isso dentro do átrio do templo? Porque é serviço sagrado. Ele curou, ele fez pela vida, e aquele homem exerceu o seu trabalho, serviu, que ele deveria ser morto pela Torá, só que ele estava dentro do átrio do templo. E dentro do templo poderia se acender. Por quê? O sumo sacerdote levava sobre si o peso desse pecado. Como ele era o sumo sacerdote, Deus diminuía em 10-1 o peso da culpa. Então não tinha nenhuma culpa, nenhuma retaliação no sacerdote. E Yeshua é o sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque. Os dois sumos sacerdotes estavam naquele lugar no templo. Então Yeshua podia fazer e mandar o camarada fazer o serviço, serviu ali. Por quê? Porque era dentro do templo, estava para a santidade. Por que que o pastor Márcio e a pastora Silvia acende fogo em casa e faz comida no Shabat para a congregação? Porque aqui está dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo de Deus. Essa parte de baixo aqui se transforma no tabernáculo de Adonai. E nós podemos fazer. Lá em cima nós não faz, porque lá já seria outra área. A gente já estaria saindo fora do âmbito da santidade. Por que, pastor Márcio, que você não pode sair para comprar, mas você pede para o irmão ir comprar? Ô, irmão, você dá uma corrida no mercado aqui, então? Pega um negócio rapidinho lá que eu vou fazer a halahá por você. Porque eu estou em santidade. Eu vou pegar a falha dele, a quebra do mandamento dele sobre mim. Mas eu sou o sumo sacerdote responsável por essa. Eu sou o sacerdote responsável por essa congregação. Então Adonai vai pegar e diluir isso em Cristo, que é o meu sumo sacerdote, de 100-1. Quando chega em mim, não tem peso. Eu não sofro a retaliação. Eu não adoeço. Eu não sofro um mal súbito. Por quê? Porque eu estou debaixo da cobertura. Aí pastor Márcio sai desatinado, comprar, pegar em dinheiro, fazer... Aí, quem vai fazer a halahá? Quem vai estar em santidade? Aí cai sobre minha vida e sobre vocês. Mas quando eu digo, eu faço a extensão do tabernáculo até onde vocês vão. Senhor, eu estou apresentando a halahá sobre a vida do irmão. Sobre mim vai cair a falha, a quebra do mandamento dele. Mas eu estou em santidade aqui, Senhor. Eu estou guardando o Shabat, fiz recebimento ontem. Eu estou em santidade. Eu não estou comendo nada trefe. Eu não estou saindo do âmbito do templo, do átrio do templo, do Mishkan, para fazer coisas corriqueiras do dia a dia. Então, eu estou em santidade. E eu apresento, debaixo do sangue de Mashiach, o erro e a quebra do irmão, e que seja anulado esse erro. O irmão vai e volta em paz. E continua em paz. E eu continuo em paz também. Os irmãos viajaram. Ontem os irmãos estão saindo. Já estava em Shabat há algumas horas, porque sexta-feira aí começa antes de nós.
Quando nós vimos aqui, já era 8 horas da noite, 7 horas da noite, foi a hora que eu vi. Estava escrito há 6 horas atrás. Mas eu fiz a ralahá por vocês. Porque vocês viajaram de avião, transportaram dentro de Israel de uma cidade para outra. Para que não houvesse nenhum tipo de retaliação. Para que houvesse santidade. E os irmãos vão poder falar para nós. É que os irmãos não estão hoje em Jerusalém. Mas em Jerusalém hoje até os elevadores são tudo automatizados. Nada acontece lá. Ninguém. Nada. É desertão. Todo mundo está na... É desertão. Todo mundo está na sinagoga adorando ao Deus de Israel. Na congregação. Por quê? Porque estão em santidade. Por que aqueles coisas ficam lá? Porque a energia gera faísca de fogo. Quando ele dá a partida para o elevador subir e descer, o rabino que está lá leva sobre si o erro que ele já fez halahá por aquele serviço servil, que foi programado para que Israel pudesse guardar a santidade. Então, nem no tabernáculo, no dia de Shabat, não se pode fazer serviço servil. É a interpretação dos sábios, tá? Façam para mim o tabernáculo, mas no 7º dia, guardem o descanso. É um segredo isso aqui, que ninguém fala para vocês. É um segredo. Assim como eu trouxe o segredo do paralítico, que Jesus curou, e o povo fala, Jesus curou, Jesus quebrou o Shabat. O Shabat já não podia curar. Sério mesmo? Jesus usou ali um requesh, um choque de informação, quando o fariseu falou para ele, mas você cura, não é lícito curar no sábado? Ele falou, mas e quando seu jumento cai lá no poço, é lícito salvar ele no sábado? Pela vida não é lícito? Então, aqui é pela vida também. Santidade. Se os lírios do campo não passam necessidade, quanto mais vós, sois servos de Deus. Então, essa porção de hoje vai nos trazer o nosso engajamento na obra. É isso que eu vejo nesse texto aqui. O engajamento na obra. A preocupação da santidade das coisas. Tá? E a gente vê isso, tá? A gente vê isso nos irmãos aqui. A gente tem observado isso, que os irmãos têm uma preocupação de fazer as coisas. Tem outros que precisam viver mais isso para se sentir motivado a correr atrás e a fazer a mesma coisa. Porque às vezes vem de umas escolas, saíram de umas escolas que não dão nenhum crédito para isso. As pessoas só vão para a igreja, senta lá, ouve a palavra, tchau. Mas quando vê outros irmãos engajados e começa a ver que isso realmente é bíblico, começa a falar, peraí, eu preciso me corrigir aqui para eu entrar no eixo. E isso é muito importante. Então, irmãos, nós precisamos executar essas coisas na nossa congregação. Colocar tudo para caminhar para frente, tá? É o que Deus veio me trazer esta manhã. E o nosso amor por estar aqui nesta congregação, nesta casa. Todo Shabat, toda segunda-feira. Restauração já, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Traga o seu melhor. Apresente o seu melhor. Venha com amor. Lembre-se que estar na casa do Senhor é receber uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, uma palavra de revestimento, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra que abre o nosso campo de visão para entendermos os mistérios de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé para nós agradecermos ao Eterno por esse momento ímpar na nossa vida. Javé, nosso Deus e nosso Pai, Avino Malkeino, Pai Celestial, grande é teu nome, santo, santo és tu, Kadosh Baruhu. Com grande alegria na nossa alma, Senhor, eu chego diante de ti para apresentar o término deste serviço congregacional. Pedir que o Senhor implante em nós essas informações que foram trazidas aqui, Pai, nessas últimas 3 porções. Tanto o nosso desprendimento para doar na obra, quanto o nosso desprendimento para participar da obra efetivamente. Que o Senhor venha nos dar uma mentalidade nova, uma mentalidade de governo espiritual, uma mentalidade de entendimento da tua palavra, de coesão, para que o seu serviço congregacional seja verdadeiramente santo. Nos dê um bom exemplo, Pai. Nos ajude a ser um bom exemplo. Tenha misericórdia da nossa alma, Senhor. Pai, nesse momento eu quero levantar um clamor, Deus, pela vida daqueles teus servos que estão caminhando no cristianismo e que tem uma vida e manteve uma vida de santidade, mas por algum momento teve uma recaída, e estou mencionando o pastor Paulo Júnior. Eu quero que o Senhor visite a vida dele, Senhor, a família dele, a casa dele, restaure o ministério dele. Ele foi
teve a hombridade de ir na rede social e dizer que pecou contra ti, pecou contra a igreja, precisa de correção, não vai seguir no seu ministério pastoral por um longo e bom período até colocar a casa em ordem, colocar a santidade em ordem. Que o Senhor visite ele nesse tempo, leva para ele a restauração e conduz o perdão para a vida dele, Senhor. Sabemos que todos os grandes homens que estão na tua palavra estão ali por legado e não por merecimento, por mérito. Porque Moisés pecou, Moisés enviou sua família embora, Moisés feriu a rocha, Moisés disse que foi ele que fez a água sair, Moisés perdeu o direito de entrar no Lebanon, na vida, na nova terra, na terra que manava leite e mel, mas ele tem um legado e ele tem um nome escrito no livro da vida. Os seus erros têm que nos dar um exemplo, mas o seu legado mostra para nós que o Senhor é um Deus fiel. Davi Ameller cometeu assassinato, perjúrio e ainda traição, adultério, porque se deitou com uma mulher que pertencia a outro homem e mandou que esse homem fosse morto. Mas a tua palavra diz que ele foi um homem segundo o teu coração, porque ele se humilhou verdadeiramente, confessou o pecado e nunca mais cometeu esse mesmo erro. Mas o seu legado está na tua palavra, como um homem valente, como um homem que uniu Israel, como um homem que amava estar na sua casa, como um homem que rasgou as suas vestes diante de ti, pedindo graça e misericórdia. Então que o Senhor, por favor, olhe para o pastor Paulo Júnior e para todos os pastores, Senhor, que porventura caiam, que a humanidade deles não seja valorizada mais do que o seu legado espiritual. Porque todos nós pecamos, e eu entendo que algumas vezes o Senhor mesmo permite isso, para que toda a congregação saiba que nós não somos divinos. Temos santidade, mas somos pecadores. Vez por outra, podemos cair da graça ou cometer erros gravíssimos na tua presença. Mas o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos esquece, e quando confessamos o nosso erro, o Senhor ainda acha mais mérito em nos dar a tua maravilhosa graça. Então visita ele, Senhor. Cuida dele, transforma, restaura ele, para que daqui a uns anos ele possa estar de volta, pregando a tua palavra, e quem sabe na restauração, já com a vida restaurada, buscando amar Israel ainda mais, buscando falar verdadeiramente da tua Torá. Santo Deus, abençoa as crianças que nascem e crescem no meio do teu povo. Abençoe os idosos que envelhecem no meio do teu povo, para que eles sejam respeitados com as cãs brancas. Que o Senhor dê para eles contentamento na vida, alegria, nos dias finais das suas vidas, para que possa viver com alegria, para que possa viver com satisfação. Abençoe esse ministério, Pai, da Congregação Messiânica Caminho do Rei, para que possa executar o trabalho, aquilo que o Senhor idealizou para nós, que o Senhor colocou no meu coração, para que nós possamos desenvolver um bom trabalho, um trabalho que glorifique e dignifique a tua honra e o teu nome. E prepara um lugar para que o teu filho possa fazer o advento e encontrar congregações que estejam realmente trabalhando em prol do teu evangelho, do teu reino, das tuas boas novas. Abençoe os nossos irmãos que estão finalizando a sua viagem, que eles possam voltar para casa em segurança, em paz, que tudo ocorra com decência e ordem, e que o teu nome, o teu testemunho, venha com eles, para que eles possam dar testemunho nesta congregação e fortalecer ainda mais a nossa fé. Proteja eles em todos os âmbitos, Pai, da alimentação, da dormida, do descanso, para que verdadeiramente eles possam vir com alegria de lá e testemunhar que o Senhor é Deus na terra e Deus nos céus. Abençoa os irmãos que não puderam estar conosco hoje, não sabemos os motivos, mas que o Senhor visite eles e supra a necessidade deles. Nos prepare para o curso da tarde e verdadeiramente estejamos prontos e preparados para crescer mais um pouco no conhecimento da tua palavra. Nos prepare para esta guerra espiritual, Senhor. Tudo isso que nós te pedimos, Pai querido, não é mérito nosso, porque nós não temos. Mas é em nome do teu Filho amado, nosso Mestre, Yeshua HaMashiach, que nós te agradecemos por tudo e em tudo. Só o teu nome santo seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, já que nós estamos falando bastante de Israel, e vamos cantar o louvor Lemã, Salmo 122. Alegrei-me quando disseram,
Vamos à casa do Eterno, nosso Deus. Os nossos pés já estão nos seus portões, ó Jerusalém, e verdadeiramente já estiveram. Glória a Deus. Página 340. Shalom Ba Lema Ahai Vereya Lema Ahai Vereya Ada Berana Shalom Ba Lema Beit Adonai Eloheinu Havak Shatov Lema Beit Adonai Eloheinu Havak Shatov Oh glória! Lai rai 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 la, lai rai 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 la, yo 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 yo. Lai rai 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 la, lai rai 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 la, yo yo yo. Lema Ahai Vereya Lema Ahai Vereya Ada Berana Shalom Ba Lema Ahai Vereya Lema Ahai Vereya Ada Berana Shalom Ba Lema Beit Adonai Eloheinu Havak Shatov Lema Beit Adonai Eloheinu Havak Shatov
Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Oh, yo. Oh, yo. Oh, yo. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Oh, yo, yo, yo. Pode ler inteira, tá? Por favor. Rogai ao Eterno pela paz em Israel, pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz em teus baluartes e segurança em teus palácios. Por amor a meus irmãos e companheiros, rogarei por tua paz. Por amor da casa do Eterno, do nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Amém. Pode ler o início, por favor, esposa. Qual? Em cima aí. O cântico? Sim. Um cântico de ascensão de Davi. Regozijei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno. Chegaram nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. És uma cidade edificada e coesa para unir todas as tribos do Eterno, que a ti se dirigem como um testemunho de todo o povo de Israel, para erguer graça ao nome do Eterno. Ali foi estabelecido o tribunal de justiça, o trono da casa de Davi. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que esse louvor, ele realmente ecoe neste Shabat dentro dos nossos corações. Preparar uma casa bonita, bela, com coisas boas para Adonai e nos alegrar todas as vezes que formos a esta casa. Alegrei-me quando disseram, vamos ao tabernáculo, vamos à congregação, à casa de Adonai. Nossos pés já chegaram em Jerusalém. Isso é algo extraordinário. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Estamos terminando o nosso serviço congregacional. Deus possa abençoar os irmãos aí e nos abençoar aqui nesse dia chamado hoje. Amém? Shabbat Shalom. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Deus abençoe. Pastor, nós vamos ter que sair, tá? Para comprar alguma coisa. Só avisando. Amém. Glória a Deus. Deus abençoa. Fica com Deus. Amém. Vocês também. Deus abençoe. Amém. Tchau. Já chegaram?